Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal e eu vou começar te futucando com três perguntinhas. Você já se pegou pensando ou falando, ou até já ouviu alguma amiga ou alguma mamãe fazendo perguntas do tipo: Ah, mas ela tem esse corpo por causa da genética. Ah, mas se eu tivesse o dinheiro que ela tem, eu também teria muitos filhos. Ou então, mas ela tem essa rede de apoio, então fica tudo mais fácil para ela. Eu sei que isso já passou pela sua cabeça, porque já passou pela minha também. Mas ó, calma. Eu não tô aqui para te julgar, porque eu também já estive aí nesse lugar até entender uma coisa, que as consequências de pensamentos de frustração e comparação com outras mães prejudicam não só a mim, mas a meu filho também. Se você se interessou, continua aqui e assiste esse vídeo até o final. Eu sou Gabi Moutinho, educadora parental, neurociência. Eita, pera aí que eu vou ter que cortar essa parte aqui e editar. Eu sou Gabi Moutinho, orientadora parental, especialista em neurociência, desenvolvimento e educação infantil. Também sou terapeuta infantil, mãe do Matheus, escritora, palestrante. Estou aqui para produzir um conteúdo de qualidade para você, mamãe. Bom, seguinte, eu já falei que eu não tô aqui para jogar você porque eu já tive nesse lugar. Só que quando eu comecei a perceber que isso prejudicava também o meu filho. Aí eu falei, não, peraí, bora organizar esse negócio aqui, porque isso não tá legal. Enquanto tá afetando só a mim, tudo bem, mas afetar meu filho, aí a gente já começa a se movimentar, porque a gente tem isso, né? Enquanto não afeta o filho da gente, a gente vai levando. Só que afeta. E eu vou explicar como. Sentimentos de frustração e comparação adoecem não só a mim, mas também ao meu filho. Prestem atenção numa coisa. Quantas de vocês seguem influenciadoras que têm assim uma vida aparentemente perfeita, tem um corpo lindo, tem uma família super equilibrada e você tá ali consumindo aquele conteúdo, vendo aqueles recortes e aí você acha que isso não está influenciando na sua vida? Mas está, meu amor, eu vou te explicar por quê. Tudo aquilo que a gente consome, de certa forma, a gente absorve e fica guardadinho dentro da gente. Só que a gente não percebe que isso que a gente está consumindo, se a gente não tiver bem resolvida por dentro, isso impacta na forma como a gente enxerga a nossa família, a nossa vida. Então a gente acaba tendo essa comparação. E comparação é algo muito delicado. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente vê nas redes sociais, por exemplo, são recortes. No meu Instagram, por exemplo, eu posto recortes e eu já recebo muitas críticas porque as pessoas acreditam que eu quero postar só o que é lindo e maravilhoso e perfeito e não necessariamente. Então, assim, cuidado com as pessoas que vocês seguem. Por quê? Porque isso gera uma sensação de frustração internamente. Vamos só deixar claro aqui uma coisa. O que é a frustração? A frustração é aquela sensação de expectar uma realidade que não foi alcançada. Só que a sensação de frustração faz a gente ficar presa ao passado. Como assim? A sensação de frustração faz a gente pensar, tipo, não foi assim que eu imaginei. Isso acontece muito na maternidade. Quantas vezes assim eu já me peguei pensando, nossa, eu sabia que ia ser difícil. Eu só não sabia que ia ser tanto. Isso gera uma frustração. E tudo bem, a frustração faz parte da nossa vida. Só que quando a frustração começa a paralisar a gente, é um sinal de alerta que a gente precisa enxergar por que está nesse nível de paralisia. E muitas vezes essa paralisia ela é imperceptível. A gente fica congelado apenas na nossa mente. Mas na nossa ação a gente está achando que a vida está seguindo normal, mas no fundo, a gente fica com aquilo mal resolvido dentro da gente. E aí, quando a gente menos percebe, a gente está descontando, seja no marido, seja no chefe, seja no filho, seja no animal. Enfim, a gente precisa olhar para isso. Então, a frustração nada mais é do que aquele sentimento de não ter acontecido do jeito que a gente planejava. Ok. Quando a gente vai para a comparação tem uma coisa bem delicada, que é a gente olhar para a vida do outro e achar que a da gente não está legal. E esse sentimento
traz uma sensação de impotência e de inferioridade que é muito ruim. Se a gente fica nessa zona energética de inferioridade, a gente torna isso um hábito. Eu vou explicar um pouco melhor, tá? Eu anotei aqui alguns pontos que eu acho bem interessante para trazer para que vocês entendam como funciona a frustração e a comparação, como isso é prejudicial, mas e o que a gente pode fazer para que isso não prejudique a nossa vida, principalmente a nossa relação com o nosso filho. Vamos lá. Já trouxe aqui para vocês frases clássicas da maternidade em relação à frustração, que é: não imaginava que fosse tal, 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 tal. Eu sabia que não era fácil, mas não imaginava que fosse tão desafiador. Se eu tivesse a mesma rede de apoio, eu teria tido 10 filhos. Se eu tivesse o dinheiro dela, eu também faria isso, isso e isso. Então, esses exemplos de frustração e de comparação são bem clássicos. Por quê? Porque eu quero futucar vocês de propósito. Eu quero que vocês percebam que existe sim uma frustração e uma comparação dentro de vocês. E a ideia aqui não é julgar, mas sim que vocês enxerguem esses sentimentos para que vocês trabalhem, para que não permita que isso torne uma disfunção na vida de vocês como mãe, como esposa, como mulher, beleza? Então vamos lá. Por que é interessante a gente trazer esse tema à tona? Por quê? Quais são os principais benefícios? Primeiro, se você entende o que está acontecendo, você puxa a responsabilidade para si. Então, o autoconhecimento vai fazer com que você tenha mais instrumentos para poder trabalhar isso que está te ferindo de uma maneira muito discreta, porque é aí que mora o perigo. O problema não está naquilo que diretamente nos atinge, mas está naquela gotinha de situações e sentimentos mal resolvidos que cada dia, cada vez que você vai lá nas redes sociais, cada vez que você visita uma prima, cada vez que você visita uma amiga que está num cenário completamente diferente do seu, você percebe que aquilo dali vai pingando dentro de você, você não enxerga, porque você não faz essa relação do seu nível de estresse, de ansiedade ou de mau humor, de irritabilidade com aquilo que você está presenciando e inconscientemente está comparando. Então esse tema é importante porque traz para você uma autorreflexão, um autoconhecimento, uma autorresponsabilidade de que você precisa cuidar daquilo. É interessante porque a frustração faz com que você continue vivendo um passado. Então, todas as vezes que você se frustra e que você lembra que não foi daquela forma que você gostaria, você acaba se prendendo ao passado, aquela ideia passada de como você achava que seria. Por exemplo, eu achava que a amamentação seria assim sublime, e eu já atendi várias mães que se frustraram porque a amamentação foi um processo muito doloroso e é real, a amamentação não é um momento muito prazeroso para todas as mamães. Para mim foi maravilhoso, para mim foi assim incrível. Eu amamentei 2 anos e 3 meses e eu só parei porque gerou um desconforto em mim. E essa era uma das minhas premissas. Só vou parar de amamentar quando não estiver bom para um dos dois lados, ou para mim ou para meu filho. E eu não tava nem aí para o que as pessoas falavam de tipo, mas esse menino já tá grande para mamar. Eu tava concentrada, tipo, tava bom para mim, tava bom para meu filho, eu vou seguindo. Com 2 anos e 3 meses, eu percebi que não tava sendo bom mais para mim, porque começou a machucar. E aí eu falei, não, agora eu vou dar um basta. Então, assim, existem mães que sonharam com esse momento de amamentação. Por quê? Porque já viram várias imagens, já viram cenas de amigas, de parentes próximos amamentando, e sendo aquela coisa linda, aquela troca de olhar. Mas, na hora, quando chegou a sua vez, sofreu pra caramba, né? Teve rachadura, teve sangramento, teve muita dor, não conseguiu amamentar, precisou transferir para o leite através da mamadeira, isso foi muito frustrante. Mas, quando essa mãe entende que, ok, não foi do jeito que eu queria, mas eu preciso seguir em frente, aí o processo flui. E essa é a intenção de trazer esse tema para vocês, para que vocês reconheçam esse sentimento, seja de frustração, seja de comparação, que acaba também se relacionando, porque quando você compara a sua vida maternal com
a de outra pessoa, você percebe que você queria aquela determinada vida, aquele determinado perfil, aquele determinado ambiente, aquele determinado cenário, você acaba se frustrando. Então, a comparação e a frustração, elas se fundem. Mas, quando a gente dá um olhar para isso mais atento, a gente consegue seguir adiante sem necessariamente as consequências desses sentimentos acabarem paralisando você, tá? Então, isso gera um condicionamento mental, e todas as vezes que gera um condicionamento mental, traz a melancolia, traz a lamentação. Então, é importante sair da frustração e dar um prazo para essa frustração, para que você não se prenda a sentimentos como esse, que fazem com que você fique com a energia mais baixa. Essa insatisfação constante de estar sempre reclamando, faz com que você viva presa ao passado, e isso gera um hábito. E é aí que eu quero chegar. Tanto a frustração quanto a comparação, se a gente viver nesse looping, tudo se torna um hábito. E o perigo tá aí. Porque o que se torna hábito se torna a sua essência. E aí você não consegue identificar por que você tá com mais impaciência, por que você está mais amarga, por que você está mais impulsiva, por que você não tem mais tanto saco, você tá sempre se sentindo cansada mentalmente, você não sabe o que é. E aí muitas vezes você acha que é por conta dos afazeres domésticos, ou por causa do trabalho, ou é o chefe, ou é o trânsito, e a gente vai tendo uma tendência a culpar quem não necessariamente tem a culpa, né? Porque às vezes a culpa tá dentro da gente, por causa de frustrações e comparações que não estão bem resolvidas, e aí a gente acaba descontando e terceirizando essa responsabilidade, tá? Então, é importante que a gente tenha esse olhar para a frustração e para a comparação, para a gente dar nome aos bois e dar limite do quanto esses sentimentos nos afetam. Entenderam? Tá, vamos lá. Bom, por que eu gosto de falar de hábito? Se a gente não olha, olhem só, acompanhe meu raciocínio. Se a gente não olha para essa frustração, se a gente não olha para essa comparação, a gente vai entrar no looping, como eu falei, e todo loop vira um hábito. Dr. Joe Dispenza tem um livro muito legal que é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, que ele traz um conceito muito interessante de como a gente é aquilo que a gente sente. A gente tem a falsa impressão de que a gente é aquilo que a gente quer, né? Só que não é bem assim que funciona. Isso é muita teoria, porque na prática nós temos 3 cérebros. Pensem assim, eu vou tentar ser o máximo possível didático para que vocês entendam. Nós nos dividimos entre pensar, fazer e ser. Vamos para um exemplo bem prático. Você tá lá pensando na Virgínia. A Virgínia acabou de ter o 3º filho e ela tá linda, plena, maravilhosa, gostosa, malhada. E aí você fica pensando, você fica consumindo aquele conteúdo. Você olha as fotos dela, olha como ela dorme, olha como ela acorda, aí você fica ali e você tem a sensação de que tipo assim, não, só tô aqui olhando, nada demais. Só que você não tem não tem a noção real de como isso impacta, como isso está sendo digerido dentro de você. Porque ali dentro de você existe uma dor mal resolvida por você ter projetado, ou muitas vezes não, uma realidade que não é a que você está vivendo. Então, você tá numa baita de uma diástase, que no caso é o meu também. Então, você tem uma diástase, você tá com uma flacidez abdominal, o seu corpo não é mais o mesmo, e você tá ali diariamente consumindo a Virgínia, que tá ali, ó, chapada, trincada, depois de ter parido, e tá ali plena e radiante. Então, você está pensando na Virgínia. Aí você acha que você só fica pensando na Virgínia no momento que você tá ali, né? Passando os stories dela, passando o feed dela, mas não. Você acessou aquele conteúdo, depois que você saiu da tela, aquele conteúdo ficou dentro de você. E quando você menos percebe, você está fazendo coisas do seu dia a dia e vem inputs, vem lembranças. E são muito, assim, discretas.
quase que imperceptíveis. Você precisa ter um autoconhecimento muito grande para perceber que você está pensando na Virgínia, mesmo quando você não está consumindo o conteúdo dela. Isso acontece. Vocês já ouviram aquela frase assim, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. E isso é real. De tanto a gente ficar consumindo aquilo, a gente absorve. Então, vamos lá. O pensar. Pensei na Virgínia, ok? Você tá ali pensando nela. Aí, de repente, você está fazendo coisas que ela faz, só que você faz dentro da sua realidade. E, de repente, você está sendo. Porque o pensar é o primeiro passo, o fazer é o segundo passo e o ser é o terceiro passo. Só que aí tem um problema. Porque você não é a Virgínia. Porque você não é casada com o Zé Felipe. Porque você não tem a casa que ela tem, você não tem o corpo que ela tem, você não tem o cabelo que ele tem. Você pode até ter melhor. Mas eu tô falando que essa comparação faz com que você adoeça. Por quê? Porque gera em você uma sensação de que, tipo, eu não alcancei isso. Por que eu não tenho isso? E essas perguntas são inconscientes. Não são claras, não são transparentes. Por quê? Porque se eu perguntar pra você, dentro desse exemplo, se eu perguntar pra você, você se compara com a Virgínia? A primeira coisa que você vai falar pra mim é, não, claro que não. Claro que não. Mas isso é o que você responde conscientemente. Só que inconscientemente tem algo que você não tem controle, que foi absorvido e que tá ali guardadinho. E aí faz com que você, em algum momento, comece a achar que o seu corpo tá mais feio do que o que realmente está. Que a sua vida tá mais uma bosta do que realmente tá. Sei lá, seus filhos não são como você realmente queria. E aí vem a sensação de frustração baseado na comparação. Então a gente precisa ter muita cautela com isso, que é o que a gente consome. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente consome vai gerar uma informação. E isso vai refletir em como a gente vai se comportar. Porque dificilmente, se você não tiver um autoconhecimento muito claro, dificilmente você vai conseguir separar a sua vida de quem você tá olhando. Eu tô trazendo um exemplo das redes sociais, mas, gente, a gente pode viver essa comparação com a prima, com a amiga, com a irmã, sabe? E antes que você pense assim, ó, não, eu não vou me comparar com a minha irmã, eu não vou me comparar com a minha prima, mas a gente compara, gente. A gente se compara o tempo todo. Por quê? Porque isso é inconsciente e instantâneo. Só que tudo bem se comparar e tudo bem se frustrar. A questão não está na comparação e nem na frustração. A questão está como esses sentimentos impactam no nosso dia a dia. E é aí que mora o perigo. É como a gente tem um controle sobre isso, porque muitas vezes a gente não tem, porque existe um processo inconsciente por trás. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente faz repetidas vezes se torna um hábito. Então, se a gente está frequentando ambientes onde esses ambientes disparam na gente uma sensação de incapacidade, de incompetência, de não ter conseguido ter aquilo, aquele formato, seja aquela família, seja aquele casamento, seja aquele corpo, seja aquela criança, tudo isso gera pra gente uma dor muito grande. E essa dor se transforma em quem nós somos. Por quê? Porque isso vai sendo um hábito construído dentro da gente. A gente tem a pseudo-sensação de que nós somos quem nós queremos. A gente até pode ser. Só que quando a gente não tem o autoconhecimento e não tem controle sobre isso, a gente se torna aquilo que a gente pensa. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Vamos lá. Uma coisa bem interessante que eu queria trazer para vocês. Aliás, eu já pontuei aqui que pensamentos são para o cérebro, assim como os sentimentos são para o corpo, ou seja, em outras palavras, se a gente pensa, a gente está trabalhando o nosso cérebro, ok. A gente está no pensamento. Mas a partir do momento em que a gente começa a sentir, a gente começa a se tornar isso. Então, se eu penso muito, trazendo um exemplo da Virgínia, se eu penso muito na Virgínia, se eu penso muito na família da Virgínia, no corpo da Virgínia, e eu não tenho isso, aí isso gera um conflito dentro de mim. Gera uma sensação de impotência muito grande, tá? Vamos lá. Tá. E aí, eu provoco vocês novamente. O que acontece não é só com você, é o que você se torna com aquilo. E aí você se torna a mãe impaciente. Eu já recebi muitos casos de mães sem tolerância para brincar,
E ela não conseguia fazer essa associação. E aí, quando eu comecei a fazer um trabalho, um acompanhamento com ela, e que eu fui investigar a rotina, os lugares que ela frequentava, o tipo de conteúdo que ela frequentava, porque na orientação eu tenho que fazer esse rastreamento para entender, porque o objetivo dela eu queria ter mais paciência com o meu filho, e eu não entendo porque eu não tenho. E quando eu falo para ela que eu falava para ela assim que eu precisava ter mais conhecimento sobre o que ela estava consumindo, quem ela era de fato, qual era a história da vida dela, qual é a tendência dela a escolher ambientes, porque isso conta muito. Então a gente puxando e fazendo esse rastreamento, eu mostrei para ela que ela estava o tempo todo se comparando com a prima, o tempo todo se comparando com uma amiga que vivia uma realidade completamente diferente com a dela. E isso gerava nela uma sensação de frustração muito grande, só que aquilo ali ficava encapsulado, ficava guardadinho. E esse guardado que mora o problema. E aí, no momento de brincar com o filho, no momento de fazer a atividade da escola com o filho, ela não conseguia. E ela não conseguia fazer essa associação. Por quê? Porque o mal resolvido dela, inconscientemente, estava ali aquela sensação de que, tipo, pô, naquele momento em que eu tô ali fazendo atividade com meu filho, a minha prima tem dinheiro para poder pagar um professor para dar banca. Só que isso não tá automaticamente claro dentro da cabeça, né? A gente precisa entender, a gente precisa investigar, a gente precisa olhar, a gente precisa dar luz para isso. Tudo aquilo que tá na sombra assusta. Então, quando a gente traz luz para aquilo que tá mal resolvido, a gente vai clarear tudo e aí pronto, a gente segue o fluxo sem precisar paralisar. E aí a impaciência dela vinha disso daí, desse sentimento de comparação. Então o problema não tá na comparação nem na frustração. A gente vive, gente, eu ainda me comparo. Só que quando eu me comparo, eu trago logo pro racional. Bom, peraí. Isso aqui é dentro dessa realidade. A minha é essa porque tem essas questões. Porque a gente não pode. Seria muito injusto com a gente pegar apenas um recorte da vida do outro e só pegar aquela parte boa que a gente quer, sem ver toda a bagagem que tá por trás. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado. Muito cuidado com a ambiência. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, mas assim, ó, ambiência. Se você não tem uma cabeça boa e bem resolvida com as suas questões, a ambiência vai te prejudicar e vai te deprimir e vai te deixar mais explosiva, com irritabilidade muito maior. Então, qualquer coisa que o seu filho faça, qualquer coisa que seu marido faça, qualquer coisa que seu chefe faça, vai fazer de você uma pessoa mais chata, uma pessoa mais impaciente, uma pessoa mais amarga. Vocês estão entendendo, né? Outra coisa, se vocês tiverem com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Depois eu vejo, a gente faz essa troca. Eu já disse pra vocês que esse canal aqui é meu, mas a troca é nossa. Então, coloca aqui seu comentário, sua opinião. Pode trazer sugestões de outros temas, porque isso aqui a gente tá construindo, gente. É de mãe pra mãe, beleza? Bom, vamos lá. Certo, falei pra vocês sobre frustração, comparação. Tá. Aham. Ah, uma coisa que sempre me perguntam. As mães costumam sempre me perguntar assim: Ah, Gabi, mas você não se compara? Claro que eu me comparo. Porque eu me comparo em uma perspectiva mais inteligente. Eu me comparo querendo alcançar aquilo e tá tudo bem, isso é humano. Isso não significa que eu tenha inveja, não é isso. Bora dar nome aos bois de maneira correta, beleza? Eu quero ter uma casa em Miami para criar os meus 4 filhos. Eu quero ter uma lancha, ok, eu quero isso. E quando eu vejo que tem alguém que tem isso, eu não me comparo para me sentir inferior. Por quê? Porque como eu já trabalhei isso dentro de mim, como eu já tenho um recorte de quem eu sou, como eu já tenho conhecimento de como funciona o cérebro do pensar, fazer e ser, então no momento em que eu olho aquilo e que eu desejo aquilo, eu desenvolvo uma estratégia para alcançar aquilo. Eu não fico apenas presa consumindo aquele conteúdo que não é meu. Eu não fico presa a tipo assim, deixa eu ver aqui, deixa eu viver a vida dessa pessoa, já que eu não tenho a minha. Tudo aquilo que eu desejo fazer, que eu desejo ter, eu vou buscar. Então, eu busco a comparação para me motivar. Então, não existe nenhum mal
em se comparar, desde que você saiba utilizar como uma válvula impulsionadora para você buscar aquilo que você deseja. E não uma, uma situação, não um exemplo de coisa que vai trazer você para baixo, que vai fazer você ficar paralisada, triste. Beleza? Tá, vamos lá. Ah, uma coisa bem interessante também, que vocês precisam ficar ligadas. É mais difícil. Lembra que no início desse vídeo eu fiquei falando que, ó, isso impacta no seu filho, e não só em você. Por que eu gosto de reforçar isso? Porque todas as vezes que é pra gente, a gente vai levando, porque nós somos adultas, e beleza, eu sei, eu dou conta disso, eu consigo lidar com isso. Mas se existe algo que envolva o filho, a gente se sente mais motivada a mudar. Então, quando isso impacta no seu filho, e eu tô dizendo pra você que isso impacta, eu quero que você pegue essa informação e que use ela para modificar certos comportamentos que fazem você se sentir mais infeliz. Porque a infelicidade, ela vai ser espalhada para o seu âmbito familiar. E isso vai respingar de alguma maneira em várias situações. Esse Dr. Joey, ele traz muito essa questão de como o ambiente influencia na gente. E quando eu falo isso, eu não tô falando necessariamente de espiritualidade, eu tô falando de energia, eu tô falando de física quântica, né? Isso é real. Então, todas as vezes que a gente tá num ambiente e esse ambiente tem um certo peso energético, a gente tá falando, gente, de partícula, tá? Eu não tô falando aqui, não é nada ligado à religião. Mas quando a gente fala de ambiente e a gente convive com pessoas que são mais reclamonas, que são mais amargas, que são mais impulsivas, que vê problema em tudo, que são mais amarguradas, isso se contamina. Então, a forma como você age e reage vai estar refletindo não só no seu filho, mas na família como um todo. Então, assim, você já percebeu que o marido, a vizinha, sua mãe, seu pai, seus parentes mais próximos, o seu chefe, as pessoas vivem falando assim: ai, você é chata, você tá cri-cri, você tá reclamona. Dá um olhar pra isso. Dá um olhar mais cuidadoso pra isso. Porque é muito ruim. Eu também já fui chamada de chata, gente. Aliás, de vez em quando eu ainda sou. Mas quando a gente percebe que existe uma unanimidade, a gente precisa olhar porque a gente não consegue se enxergar. A verdade é essa, a gente não consegue se enxergar. Então, assim, nós temos uma noção de como a gente está reagindo, mas a gente não tem uma totalidade de quanto isso está impactando. Então, a gente precisa dar ouvidos de uma maneira filtrada para as pessoas que convivem com a gente. E quando eu falo filtrada, ok, não é que você vai levar em consideração tudo aquilo que falam sobre você. Mas quando você perceber que tá tendo uma queixa recorrente e que seu filho tá mudando de comportamento, porque não existe um sinalizador mais real de como nós estamos, é o comportamento do filho. Muitas mães já chegaram pra mim pra falar que que o filho mudou de comportamento, que tá mais agressivo, tá mais respondão, tá mais rebelde, tá mais agitado, tá mais chorão. E muitas vezes, na verdade, eu acho que na grande maioria das vezes é reflexo de como aquela mãe tá se comportando. Porque eu já trouxe pra vocês que a criança se comporta e enxerga o mundo pelas lentes dos adultos, principalmente da mãe, né? Quando a relação de mãe e filha é a relação mais forte dentro do lar. Então, assim, a forma como você está vai influenciar no seu filho. Então, se existe um motivador para que você mude agora a maneira como você enxerga a comparação e a frustração, é você percebendo que isso impacta diretamente no seu filho. Então, assim, você tá mais chata, você tá mais impaciente, você percebeu que tem alguma coisa acontecendo de errado. Presta atenção nisso, presta atenção principalmente no que você tá consumindo, né, em quem você tá seguindo, no que você tá prestando atenção em relação aos ambientes onde você está convivendo. Então, tudo isso são insumos para que você ou despenque ou eita caramba, quase não sai.
desmorone emocionalmente, tá certo? Ou que você pegue isso como uma válvula de gás e vá pra cima e vá construir, vá produzir, vá conquistar, vá realizar. Então, muito cuidado com isso. Qual o jeito errado de encarar a frustração e a comparação da sua vida com a de outras mães? O jeito errado, negando que existe uma frustração, negando que existe uma comparação. O que acontece muitas vezes? Ah, não, eu não estou comparando a minha vida com a de fulano, não. Eu só estou dizendo que ela é assim, 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 que ela tem isso, isso, isso e isso. Gente, entrar na negação é uma das piores burrices que a gente pode fazer, porque quando a gente se nega a enxergar algo, a gente não dá oportunidade e possibilidade para ressignificar, para resolver aquilo que está ferindo a gente e a gente nem percebe. Então, o jeito errado é, de cara, entrar na negação. Não, não tô frustrada, não, só estou comentando. Não, não tô comparando a minha vida, não, só estou falando isso, isso e isso. Gente, vamos ser realistas conosco mesmo, vamos ser sinceras. A gente tá comparando e tá tudo bem comparar, tá tudo bem se frustrar. O mais importante, repetindo, é como a gente lida e como a gente transforma essa comparação e essa frustração para algo positivo na nossa maternidade. Então, qual é o jeito certo? Reconhecer as emoções e aprender a administrá-la. Então, tô comparando a minha vida assim com a da Virgínia. Eu tô comparando a minha barriga que tá com diástase com a da Virgínia que tá chapada. Tá, mas eu não vou ficar focada na barriga dela e pensando assim, mas ela tem a barriga assim porque ela fez, sei que lá, laser. Ah, porque ela fez procedimento tal. Quando eu fico tentando justificar o bom sucesso do outro, eu estou apenas enfatizando o meu fracasso. Então, qual é o pulo do gato? Não é tentar justificar o porquê do outro ter conseguido uma barriga tal, uma família tal, uma babá tal, dinheiro tal, rede de apoio tal. É olhar para si, é olhar pra gente, é puxar a responsabilidade pra gente. Então, ok, eu tenho diástase. A Virgínia fez uma lipoled e tá com a barriga chapada. Ok, eu não tenho dinheiro hoje para fazer uma lipoled, mas o que eu faço com isso? Eu vou malhar, porque dentro da minha possibilidade, o que eu posso fazer é isso. Eu vou olhar no YouTube, possibilidade de fazer exercícios para poder diminuir. Então, é pegar aquela referência que eu gostaria de ter e agir em meu favor e não simplesmente ficar buscando justificativa para o sucesso do outro e a minha incompetência, porque a gente não consegue reconhecer, né, que nós não estamos naquilo que a gente gostaria. Então, gente, reconhece e pega isso como insumo para poder agir. Beleza? Então, já passei para vocês o jeito certo, o jeito errado e o jeito certo. Tá? Só recapitulando. O jeito errado, entrar na negação. Não tô comparando, não tô frustrada. O jeito certo, reconhecer e agir. Fazer disso uma manivela para você ir pra frente, para você resolver o seu pepino. Beleza? Tá. Por onde começar? A gente começa se olhando, a gente começa se escutando. É por isso que dentro do meu método eu sempre bato a necessidade do autoconhecimento. Ser sincera com a gente mesmo é a melhor coisa que a gente pode fazer. Poxa, velho, essa barriga aí dela tá chapada, a minha tá aqui com essa diástase, não sei o quê. Ok, eu reconheço que eu não tenho aquilo ali. Reconheci, vamos pra ação, bebê. Não adianta ficar na lamentação, não adianta ficar na desculpa, tá? Então, uma coisa bem prática. Eu vou trazer um exemplo prático aqui pra vocês, o que vocês podem fazer. Faz uma lista. Bota lá, sua listinha. Gente, é pra fazer lista mesmo, tá? Por que é legal fazer lista? Porque quando a gente só pensa, a gente gera uma informação pro cérebro. Quando a gente pensa e escreve, a gente já gera uma outra informação para fixar. Quanto mais informação para o cérebro, a gente consegue fixar mais. Então faz uma lista real. Vamos lá. Número 1, eu estou insatisfeita com o quê? Com a minha barriga. Número 2, eu estou insatisfeita por quê? Porque eu não tenho uma rede de apoio que eu queria. Pá. Número 3, eu estou insatisfeita por quê? Porque eu estou muito sobrecarregada, porque eu faço tudo em casa sozinha. Pá. Pegue uma lista de todas as coisas que você está insatisfeita. Do lado você coloca assim, ó, personalidades, influenciadoras, pessoas próximas que você sabe que conquistaram aquilo que você gostaria de ter no seu modelo.
E depois você coloca o que você tem que fazer para conseguir tal coisa. Ah, Gabi, eu gostaria de ter sei lá, a rede de apoio que aquela influenciadora que tem 11 filhos tem. E para isso eu vou ter que ter pelo menos aí uns 10 funcionários e eu não vou conseguir ter isso. Ok, mas lógico que você vai fazer dentro da sua realidade, tá? Então, a primeira coisa dentro de um exemplo como esse é setar a expectativa dentro daquilo que você pode fazer. Eu não tenho condições hoje de ter 10 funcionários para cuidar dos meus 10 filhos. Mas beleza, eu vou trabalhar e o que eu preciso trabalhar, eu preciso ter esse dinheiro tal para conseguir tal coisa. O que é que eu posso fazer para poder minimizar isso? É buscar a solução, gente, em outras palavras. É sair dessa lamentação e ir para a solução, sendo bem prática, sincera e direta, entendeu? Vamos lá. Bom, falei para vocês sobre frustração, comparação, causa, consequência. Trouxe aqui um exemplo muito prático do que você pode fazer. Trouxe aqui consequência do que isso pode gerar, de como isso afeta, porque a gente não faz essa relação do que a gente sente, como a gente expele isso. Tá, ok. Uma outra coisa importante, por ser um sentimento silencioso, e se a gente não ficar se monitorando, isso vai consumindo a gente precisa ser muito sincera com a gente mesma. Ok, tem coisas que eu não tô muito bem resolvida. Então, será que vale a pena mesmo ficar consumindo determinados tipos de conteúdo? Gente, eu acho que isso é de uma sabedoria tão grande. Isso é de um amor próprio tão sincero. Cara, se você sabe que aquilo dali, de certa forma, que você está consumindo nas redes sociais, aqueles ambientes para onde você vai, gera em você gatilhos. Por que não evitar? Ah, evitar para sempre? Não. Até você tá muito bem resolvida com isso. Então, coloca essa atividade aí que eu passei para vocês em prática. Faz a sua listinha, coloca do lado o que precisa ser feito. Seta as suas expectativas dentro dessa realidade. Quando você estiver consumindo esse ambiente, seja um ambiente virtual, seja um ambiente presencial, lembrar sempre que, tipo assim, é uma realidade diferente da minha, é um recorte dali do que eu não, porque eu não sei o que se passa por trás dos bastidores. Então, começa a consumir aquilo que você está consumindo de maneira inteligente, né? De maneira consciente, com responsabilidade. Ah, eu tô vendo 1000 influenciadoras de maternidade, eu tô vendo aquela influenciadora que diz que o bebê é dorminhoco e dorme por não sei quantas horas, enquanto o meu tá dormindo, sei lá, tá com 5, 6, 7, 8, 10 despertares ainda. Vamos lá, acertar a expectativa. Eu não sei o que se passa na vida dela. Tudo parece muito perfeito, mas a vida não se resume a isso. Então, assim, tudo que acontece na vida de qualquer influenciador ou na vida de qualquer pessoa próxima a você ou não, existe um outro lado da moeda e você só está condicionado a ver aquele recorte que te atrai, que você tem acesso. Então, se te ajuda a se sentir um pouco melhor, pense que cada um tem a sua vida, cada um tem a sua história. Se aproprie daquela parte que te agrada e pegue essa parte que te agrada e trabalhe de maneira positiva dentro de você. Tô ali consumindo aquele conteúdo, aquela influenciadora que tem filhas lindas e maravilhosas, que tem um bebê que dorme bem, que tem a outra da barriga chapada, que é linda e maravilhosa. Consuma de maneira consciente. Ok, tô aqui acessando. Vou até mostrar pra vocês como é que eu faço. Ó, peguei meu celular. Tô aqui vendo a bonita, que além de linda, maravilhosa, é rica. Tem um marido maravilhoso, filhas lindas e ok. Tô aqui consumindo. A partir do momento que eu clico nela, eu estou conscientemente lembrando que, ok, dentro disso aqui, o que eu posso fazer para me melhorar? E não ficar apenas olhando e consumindo, porque quando a gente fica apenas olhando, a gente dá oportunidade para que isso fique preso dentro da gente. E aí, de maneira muito sutil, vai mexer com a nossa autoestima, vai mexer com as nossas dores,
vai mexer com as nossas expectativas não realizadas. E isso pode deixar com que a nossa energia fique mais baixa, onde a gente fique numa vibração péssima e isso transfira para a nossa realidade no dia a dia, principalmente atingindo quem a gente mais ama, que é o nosso filho. Então, eu espero que vocês tenham entendido esse recado. Eu espero que vocês sejam muito mais sábias naquilo que vocês vão consumir. Olhem para a frustração e olhem para essa comparação de uma maneira muito mais inteligente. Não tô pedindo para que vocês neguem, aliás, sentimento é algo que a gente não deve negar. Então, olhe para esse sentimento de frustração, olhe para esse sentimento de comparação e ressignifiquem ele, sabe? Assim, olhe para a frustração e diga: ok, isso aqui não aconteceu, mas ok, o que eu faço a partir de agora com isso? É o agora para frente, porque a frustração vai levar a gente para o passado. E não tem mais como a gente voltar para o passado. A frustração vai fazer a gente lembrar de que, não foi como eu queria. Então isso está remetindo ao passado. Então isso não vai te levar a lugar nenhum. Muito pelo contrário, vai te prender. E a comparação é a mesma coisa. Pega a comparação, olha para as pessoas, admira e tenha claro que dentro de você que ali é um recorte. Que aquela vida não necessariamente é perfeita, para que você não pegue simplesmente a sua vida por causa daquele recorte e ache que sua vida tá uma catástrofe, porque não tá. Então aquilo dali que você tá consumindo, seja em um ambiente online ou offline, olha com um olhar responsável do tipo, ok, eu não tenho isso aqui, mas eu tenho uma outra coisa, isso aqui eu posso transformar, isso aqui eu posso melhorar, e trace metas, estratégias, o que eu posso fazer para melhorar. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês se sintam mais leves com essa sensação de que, ok, tudo bem a gente se comparar e se frustrar, mas o mais importante é o que a gente vai fazer a partir de agora, porque a intenção desse vídeo e desse canal é passar para você informação para que você tenha uma maternidade muito mais leve. Eu espero muito que esse vídeo tenha feito a diferença na sua vida. Se fez e você gostou, não esquece de curtir, compartilhar com outras mães. Tem um sininho aí que se você clicar, você vai receber a notificação todas as vezes que a gente tiver um vídeo novo aqui no nosso canal. Bom, eu espero que vocês tenham gostado mais uma vez e eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!